Boa noite, eu vou começar apresentando o nosso banner, o indígena brasileiro no contexto pós-europeu, e tem como participante Davi Souza de Almeida, Gabriel Amantino Souza Santos, Igor Belarmino Rodrigues, Luiz Felipe Saravi Queiroz, Guilherme da Silveira Nakazone. Vou começar introduzindo. Ao longo da história, a presença indígena do Brasil representa uma parte fundamental da nossa identidade cultural e social. No entanto, o contato com o contexto europeu, especialmente após a chegada dos colonizadores, trouxe profundas transformações para as comunidades indígenas, impactando suas terras, culturas e modos de vida. Este trabalho busca explorar o período pós-contato com os europeus, analisando as mudanças ocorridas nas populações indígenas, suas resistências e adaptações diante do processo de colonização. Compreender esse período é essencial para valorizar a diversidade indígena e refletir sobre os desafios atuais enfrentados por esses povos, promovendo uma visão mais ampla e respeitosa de sua história e direito. Como todos sabemos, quando o europeu chegou aqui no Brasil, obviamente, quando eles começaram a explorar os indígenas, houve conflitos. Os indígenas não só aceitou isso. E com isso teve uma perda drástica de cultura, de questões sociais, de perda de terra e até mesmo tribos que foram extintas. E até hoje isso afeta, como aqui no final fala, que aqui no banner a gente tem que compreender esse período, porque é essencial para valorizar a nossa identidade, porque os indígenas foram muito importantes para a nossa cultura. E o objetivo desse trabalho é examinar a vivência dos povos indígenas no contexto pós-europeu, analisando as transformações ocorridas após a chegada dos colonizadores ao território brasileiro, com ênfase nas mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas. A pesquisa adota uma abordagem histórica analítica para compreender de que forma o contato com os europeus impactou profundamente a organização, os costumes e o modo de vida dos povos indígenas. A análise percorre desde os primeiros encontros até os períodos marcados por exploração, resistência e adaptação, evidenciando os desafios e as estratégias de sobrevivência dos povos indígenas ao longo do tempo. Os indígenas sempre teve que fazer estratégias, como falou aqui no final, para que eles pudessem sobreviver. E isso tudo vai ser trabalhado ao decorrer desse banner. Bom dia, sou o Luiz Felipe. Vou estar dando continuidade ao trabalho iniciado pelo Gabriel. Falando inicialmente sobre a metodologia utilizada no trabalho. A metodologia utiliza a tese dedutiva, onde partimos de princípios gerais até princípios individuais. E, quanto à pesquisa bibliográfica, utilizamos consultas acadêmicas baseadas na Constituição, os quais destacam o impacto gerado pelos europeus na população indígena, observando também a diferença do antes e o depois de tais mudanças. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre os resultados da pesquisa. Quanto aos resultados da pesquisa, observa-se um verdadeiro massacre indígena, tanto no quesito populacional quanto no quesito cultural. Quanto ao quesito populacional, observa-se que, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, existiam no Brasil entre 1.000 a 1.400 populações indígenas, com uma vasta diversidade cultural e étnica entre eles. E já no ano de 1600, 100 anos após a chegada dos europeus ao Brasil, consta-se que 10% da população originária já não estava presente no Brasil. No quesito cultural, a imposição foi a verdadeira chave dos portugueses para a dominação dos povos indígenas, aculturando os povos, negando sua religião e sua língua, escravizando eles ou forçando-os ao trabalho escravo nas regiões de Cana e nas capitanias hereditárias. Entretanto, apesar de diversas adversidades, os povos indígenas lutam pela resistência até os dias atuais, tendo na Constituição Federal de 1988 um verdadeiro marco histórico para sua luta, a qual demarca suas terras e garante o direito à cultura dos povos. Por fim, é evidente o processo de aculturação e perca territorial dos indígenas. Com a imposição de culturas externas e a expropriação territorial, os indígenas perdem sua base religiosa e material, ficando sem condições de luta sobre resistência a culturas externas. Apesar dos avanços conquistados com a Constituição Federal de 1888, a qual garantiu a demarcação das terras indígenas, a ineficiência do poder público quanto a essa demarcação e o modelo econômico neoliberal brasileiro
dificultam esse processo de demarcação e garantia de terras indígenas. Portanto, é notório a importância da luta dos povos indígenas para a manutenção e a sobrevivência de seus membros, os quais são importantes no quesito cultural, histórico e étnico brasileiro, por representarem a origem e a continuidade das populações brasileiras. Ao final, gostaria de agradecer ao professor José Paulo Gutierrez, ao meu colega de apresentação Gabriel e aos demais colegas pela confecção do trabalho.